Evangelho de João. Nós vamos ler, eu quero ler com vocês um versículo, porque o texto é bem grande. A gente vai ler, vai falar sobre a história de Lázaro, da morte, da ressurreição de Lázaro. E como o texto é grande, eu vou ler um versículo e vou falar um pouco do que se passou e aplicar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Para essa manhã. Versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Só isso. Pai querido, essa é a tua palavra, Pai, como temos feito aqui a cada domingo, cada culto. Senhor, nós queremos dizer que tu tens plena liberdade entre nós. Teu Espírito tem liberdade para nos usar, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor deseja. Se porventura algo apenas da nossa mente, que seja colocado de lado agora. Não nos permita dizer nada, Senhor, que não seja da tua vontade, para que a tua palavra tenha acesso livre à mente e ao coração dos teus filhos nessa manhã. Senhor, e fala com eles assim como o Senhor já falou ao meu coração. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a ressurreição, esse texto fala sobre a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro não foi o último, mas certamente foi um dos maiores milagres que o Senhor Jesus realizou no seu ministério. Até porque a grande maioria de nós, se não todos, sabemos que Lázaro permaneceu morto 4 dias. Certamente o corpo já estava em decomposição, e Jesus vem e faz um milagre extraordinário, ressuscitando Lázaro, tirando ele daquela sepultura. Jesus já havia ressuscitado outras pessoas, já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, mas essa ressurreição é algo especial, Por que eu estou falando isso? Porque eu queria iniciar essa pregação lembrando a você que Deus tem prazer em fazer milagres, amém? Ele tem prazer e deseja hoje, nessa manhã, fazer milagres na sua vida e na minha vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, não sei o que você veio falando com Deus, o que está na sua mente, mas tenha certeza absoluta que Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você tem vivido, e é por isso que eu estou falando que Ele tem prazer em fazer milagres. Então eu vou recapitular um pouco aqui do que aconteceu nesse momento. A Bíblia vai dizer que Jesus estava fora ali de Jerusalém, fora da aldeia de Marta, Maria e Lázaro, quando Lázaro adoece. E Lázaro, essa enfermidade vai se agravando, e num determinado momento as irmãs Marta e Maria pedem para que alguém vá procurar Jesus e dar um recado a ele. Olha, diz lá para ele que Lázaro, a quem ele ama, está doente, para que ele venha aqui. E Jesus, quando recebe esse mensageiro, a Bíblia não diz quem é ele, mas a Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala assim: diz que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu fico imaginando que aquele homem levou um dia até chegar a Jesus. Jesus dá uma resposta para ele, dizendo que não era para a morte, era para a glória de Deus. Ele volta, fala com Marta e Maria, chega empolgado para dar aquela notícia para Marta e Maria. Só que quando ele chega lá, ele fala, encontra Marta e Maria aos prantos. E ele não entende nada, porque ele tinha uma palavra de Jesus, dizendo que não era para a morte. E quando chega para dar a notícia, ele não pode nem dar a notícia mais. E afinal de contas, Jesus, teoricamente, mentiu para ele. Ele chega lá e fala: Marta, Maria, ele mandou dizer que não era para a morte não, mas a situação já se agravou e eu já sei que ele morreu. Jesus ainda fica 2 dias onde ele estava, porque Jesus não tem a pressa que a gente tem. Jesus, ele trabalha no tempo que a gente trabalha. O tempo dele é
Kairos, é o tempo de Deus. O nosso é o Cronos. A gente fica desesperado para Deus fazer o milagre. Para ontem. A gente precisa daquele milagre para ontem. E Ele continua tranquilo e soberano no seu trono. Ele sabe que vai fazer, Ele pode fazer, Ele já sabe o que vai realizar na sua vida, mas Ele tem o tempo dele. E essa é a grande questão nossa do ser humano. Administrar o tempo de Deus nesse nosso tempo terreno. É ou não é difícil? É difícil. Porque a gente queria que resolvesse tudo agora. Mas o Senhor não age dessa maneira. A palavra diz que Jesus permanece 2 dias naquele lugar e depois ele chega lá na aldeia. Quando ele chega na aldeia, Marta chega para ele e fala: Senhor, Lázaro está morto. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Só que Marta encontra Jesus. Eu queria que você gravasse isso, porque depois a gente vai abordar esse aspecto. Marta vai até Jesus fora da aldeia. E Jesus fala assim: vai lá e chama Maria. Ela vai secretamente, o texto vai dizer, depois você pega o texto todo, são 45 versículos. Ela chega diante de Maria e fala baixinho: Maria, Jesus está te chamando. Maria se levanta e vai. Os judeus que estavam perto, que também estavam chorando pela partida de Lázaro, dizem um para o outro: Maria levantou, deve ir chorar lá no sepulcro de Lázaro. Só que não. Maria, ela vai em direção a Jesus também e fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E aí tem um diálogo ali, né, onde o Senhor Jesus repete o que ele falou: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Essa doença não é para a morte, Lázaro apenas dorme. E aquele diálogo acontece. Bem, de fato Jesus ele resolve ali atuar para operar aquele milagre. E a partir desse entendimento, a gente já sabe que ele foi ressuscitado por Jesus. A partir desse entendimento, eu queria abordar com você algumas coisas que eu acho importante nesse texto. A partir do versículo 30, por exemplo, queria que você abrisse aí a sua Bíblia, ou o seu celular, seu telemóvel, e lesse aí o versículo 30, porque a Bíblia relata que Jesus ainda não havia chegado na aldeia, né, que foi o texto que nós lemos, está aí na tela. Ainda não tinha chegado na aldeia e estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. E aqui tem algo interessante, porque o fato de Jesus não ter entrado na aldeia não impediu que Marta e Maria crescem que Jesus podia operar um milagre, que Jesus era poderoso para realizar um milagre. Porque se você analisar o texto anterior, os versículos anteriores, você vai ver que elas declaram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão teria morrido. Senhor, tu tens poder para curar, o Senhor tinha poder para fazer. O relacionamento deles, daquela família com Jesus, era extraordinário. Jesus de vez em quando estava ali naquela casa, junto com eles, compartilhando da vida deles. Agora eu quero que os irmãos percebam o seguinte: eles criam em Jesus, eles sabiam quem Jesus era, eles sabiam que Jesus era o Messias, eles sabiam disso tudo. E aí é aqui que o Espírito Santo falou no meu coração, que muitas vezes nós temos a mesma convicção de quem Jesus é, do que Ele tem poder para fazer, do que Ele pode fazer, mas Ele ainda não entrou na aldeia. O que significa? Ele não entrou na sua vida, na minha vida. Ele ainda está do lado de fora. Eu posso crer, eu posso saber quem Ele é, eu posso saber o poder que Ele tem, eu posso saber que eu tenho um grande problema para ser resolvido e só Ele pode resolver. Mas se Ele permanecer do lado de fora da aldeia, se Ele não entrar na aldeia, se Ele permanecer do lado de fora da minha vida, se Ele não entrar na minha vida, Ele não poderá operar o milagre que eu preciso. Nós não podemos continuar lidando com Ele, sabendo quem Ele é, mas do lado de fora da nossa vida. A gente sabe que Ele pode, a gente fala isso muitas vezes, né? Poxa, por que Deus permitiu? Ou Ele poderia não ter permitido isso.
Nós sabemos, mas por enquanto a gente olha o texto e Jesus estava do lado de fora. Jesus precisa entrar na minha vida e na sua vida de verdade. Não adianta eu ter relacionamento com Ele de longe. Não adianta eu conhecer tudo da história de Jesus. Não adianta eu apenas saber que Ele morreu numa cruz. Eu preciso que Ele se envolva na minha história, que Ele entre na minha vida, para que Ele possa operar o milagre que Ele tem para operar para mim. Para resolver o problema que eu preciso que Ele resolva. Jesus precisa entrar na sua vida de verdade. Amém? Isso é um segredo. Não adianta a gente permanecer com Ele do lado de fora, lembrando em alguns momentos, mas sempre com aquela distância da minha casa, né, da minha vida. Não, Ele precisa de verdade entrar. Agora, quando Jesus entra, Ele vai fazer uma pergunta no versículo 34. Graças a Deus, eles falam: Jesus, entra aqui, entra na aldeia, chega perto da minha casa. E aí Jesus entra. E no versículo 34, Jesus vai fazer uma pergunta e vai dizer: onde o puseste? O que Jesus está perguntando para eles? Onde está o seu problema? O que está te afligindo? Nessa manhã, Jesus está fazendo essa pergunta para cada um de nós: onde está o seu problema? Se você permitir que Ele entre na sua vida, Ele vai te fazer essa pergunta: qual é o problema? O que está afligindo a tua alma? Para que eu possa me manifestar, para que eu possa operar. E aí Maria vai tomar uma atitude que eu e você precisamos tomar nessa manhã. Maria não relutou, não ficou pensando. Diz a palavra que Maria resolve levar Jesus lá onde estava o problema e falou assim: Senhor, vem e vê. Ou seja, ela trouxe Jesus mais para perto ainda, para que Jesus pudesse tomar conhecimento total daquilo que a estava afligindo. Vai chamar Jesus para perto do problema. Isso é tão bonito, irmãos, porque quando nós nos abrimos para Jesus de verdade, quando a gente deixa cair todas as barreiras, né, todos os conceitos que muitas vezes a gente carrega, até acerca de nós mesmos, nós não somos tão pecadores, somos tão difíceis, que Jesus nem vai me ouvir. Não. Quando a gente deixa cair toda essa barreira de lado e reconhece quem de fato Ele é, e a gente traz Ele para dentro, a gente chama e fala: Senhor, vem ver. A gente abre para Ele a nossa vida, a nossa história, para Ele enxergar exatamente o que está acontecendo dentro de nós. Quando a gente pode falar para Ele das nossas necessidades, é o que está acontecendo aqui, dos nossos problemas, das nossas angústias. Jesus começa então a nos fazer entender essas coisas e como solucionar essas coisas. E é interessante que Jesus, Ele recebe aquele convite de Maria para chegar e ver o que estava acontecendo. E ele vai tomar uma atitude que é interessante, porque ele vai falar no versículo 38, né? Quando ele é levado ao problema, ele vai dizer assim: tem algo que está impedindo que eu faça esse milagre. E isso quem vai ter que resolver é você. Tirem a pedra. Eu preciso que remova a pedra. Ele tinha poder suficiente para remover. Ele tinha poder suficiente para mandar um anjo pegar e remover aquela pedra. Para ele dar uma palavra e aquela pedra sair daquele lugar. Mas ele disse que eles tinham que tirar a pedra. É porque existem barreiras que nós colocamos, que impedem de Jesus agir. Que nessa manhã o Espírito Santo te lembre qual é a pedra, qual é o empecilho que existe para que Jesus de fato, uma vez que Ele entrou na sua vida, Ele possa operar um milagre.
coisas que a gente tem que fazer. Como eu disse aqui, às vezes, irmãos, são conceitos, às vezes são dores que nós tivemos na caminhada cristã, ou ainda que não tenhamos conhecido Jesus quando algo aconteceu, e a gente vai guardando aquilo dentro da gente, e por mais que Jesus ele chegue perto do problema, ele saiba o problema, ele queira resolver o problema, às vezes a gente coloca uma pedra impedindo e dizendo: não, aqui o Senhor não toca, aqui o Senhor não mexe. Eu já vivi como pastor experiências de pessoas que faziam parte da igreja lá no Brasil, e eu pregar às vezes alguma coisa na igreja, liberar uma palavra da parte de Deus que eu entendia que era Deus fazendo, e a pessoa dentro dela falar: essa área aqui ninguém mexe, eu nunca permiti que ninguém mexesse, mas diante dessa palavra que eu ouvi hoje, tá bom, Senhor, se o Senhor quer mexer nisso, então eu vou te entregar. Removeu a pedra e o milagre aconteceu. Eu estou falando isso porque isso acontece dentro do nosso dia a dia. Às vezes, mas Deus é tão poderoso para fazer, Ele precisa de mim? Precisa. Ele precisa que você abra o coração, que você remova a pedra para Ele operar um milagre. Ele precisa que você faça isso. Todos, irmãos. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 38: pois Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Todos, ou quase todos nós, temos cavernas na nossa alma, onde escondemos problemas que não estão resolvidos. Você tem um lugar lá bem escondidinho, com coisas que talvez você não deixa ninguém mexer. Deixa ninguém mexer. Você talvez tenha coisas que você está bem guardadinho lá, que você não quer que ninguém mexa. Por quê? Porque se abrir isso, pode dar até mau cheiro. Sabe aquele problema que se mexer, a coisa não vai ficar legal? Porque você se envergonha, porque você acha que nunca deveria ter feito. Mas é exatamente aí que Jesus quer entrar e manifestar o poder dele. Porque ele vai acabar com esse problema e ele vai transformar um problema em milagre. Jesus ama fazer milagres. Ele está aqui nessa manhã para fazer milagres. Ele quer libertar você disso. Ele quer tirar todas as cavernas que existem na sua alma, que estão mexendo com o teu emocional, que estão destruindo, que estão paralisando você há muito tempo. Nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para que você possa ficar livre disso. Problemas que geraram em você tristeza, morte emocional, angústia. Existem pessoas que guardam a vida inteira, irmãos, lembranças, sentimentos em relação a alguém ou alguma coisa, e isso vai paralisar essa pessoa a vida inteira. Tem pessoas que talvez estejam paralisadas há muitos anos por isso. Mas se você decidiu permitir que Jesus entrasse na tua vida, entrasse na aldeia, vá até o final. Não deixa ele no meio do caminho. Ele está perguntando para você hoje: onde é o problema? O que você precisa que eu faça? E aí ele vai te instruir. E está te instruindo nessa manhã o que você deve fazer. Primeira coisa, abra o seu coração. Entregue a sua vida totalmente a Ele. Apresente para Ele a sua necessidade, a sua angústia, para que Ele possa operar um milagre. Amém? Talvez você tenha entrado aqui com essas preocupações, com problemas. Parece para nós muitas vezes que esses problemas não têm solução. É assim que a gente muitas vezes vive.
né? Talvez você até já tenha sepultado esse problema dentro de você. Sabe quando a gente coloca uma pedra e fala assim, vou deixar aqui parado. Morreu, mas não morreu. Ele fica batendo lá. Fica latente. Porque na verdade é que Deus precisa transformar a morte em vida. Aleluia. Não adianta você pensar que você matou, que colocou uma pedra. Não. Deus precisa mudar, inverter isso. Transformar essa situação. Aquilo que te causava dor, o Senhor nessa manhã quer transformar em algo que você vai lembrar e vai falar como Deus me ama, porque me permitiu passar por isso. E eu estou vivo. Estou vivo. Olha o que me disseram. O que te magoava, o que te paralisava, você vai lembrar e falar assim, me falaram isso. Olha como Deus mudou o quadro. Olha como Deus mudou a minha história. Ele vai fazer você entender e enxergar de outra maneira o que você está vivendo. Estão entendendo? É isso que Jesus quer fazer nessa manhã. Jesus ele está te dando a oportunidade, né, de convidá-lo a entrar na sua vida e perguntar para você qual é o problema. Você agora está livre para dizer. Você não precisa esconder mais. Você não está falando com um pastor. Você não está falando para um irmão do lado. Não, aí no seu lugar, na sua mente, não precisa ter palavras na sua boca. Na sua mente, vai entregando para ele e fala assim, meu problema é esse, Senhor. Eu estou guardando há tanto tempo, escondido isso. Mas eu estou te entregando agora, porque eu quero que o Senhor mude essa história. Versículo 39. O Senhor vai falar, tirai a pedra. Tira tudo, tire tudo que está atrapalhando a ação de Jesus na sua vida. Não tenha medo de se expor, de expor o seu problema para Ele. Não sinta vergonha dele. Essa manhã é manhã de tirar a pedra, amém? Bem tranquilo assim. É manhã de remover a pedra. Mas eu não tenho força, pastor. Não, mas não precisa. Ele vai te dar força para remover a pedra. Ele só não vai remover para você, mas ele vai te dar força para remover. E ele separou esse culto aqui para trazer vida àquilo que estava morto na sua vida, para ressuscitar sonhos que talvez estavam esquecidos por decepções e tantas coisas, para trazer a certeza que o problema que você está vivendo vai ser por Ele resolvido, se você permitir. Ele vai mudar isso, e para trazer a alegria de volta. Porque a alegria vai embora, não vai? Quando a gente guarda coisas na nossa alma, a alegria vai embora. Por mais que você queira se alegrar, queira expressar um sorriso, você não consegue. Mas Jesus é poderoso para mudar isso hoje. Jesus está liberando hoje, para mim e para você, uma palavra de vitória, uma palavra de vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O inimigo ele vem para trazer morte, para trazer destruição, para fazer você nutrir sentimentos, pensamentos. Jesus não, ele vem para limpar a nossa mente e trazer vida e vida em abundância. Você vai viver o milagre, mas você só vai ver e desfrutar do milagre, da alegria do Senhor, quando você tirar a pedra. Aquelas mulheres ali com certeza estavam com medo, como eu falei aqui, do cheiro que ia aparecer, né? Do que as pessoas iam ver. Mas fica tranquilo que Jesus, quando ele tem que intervir, ele intervém de forma especial e maravilhosa. Eu costumo dizer que Deus ele tem uma maneira de agir que a gente não entende. Ele tem um quebra-cabeça que só Ele sabe montar. A gente olha o quadro da nossa vida, tudo solto, as peças todas soltas, e a gente fala, não tem jeito, não sei como vai ajustar isso, porque tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, como é que vai ser? Às vezes a gente pensa que tem peça faltando, mas Ele vem com o seu poder, com a sua graça, e faz essa montagem e deixa o quadro perfeito. Porque a gente vê de perto, Ele vê de longe,
E quem vê de longe, vê melhor. A gente consegue visualizar melhor as coisas. E Ele é poderoso demais. Ele conhece a tua história. Ele conhece todos os dias da tua vida. E é por isso que Ele pode colocar tudo no lugar. Né? Restaurar isso tudo. E aí eu queria lembrar você que Lázaro, por exemplo, ele representa na vida de Maria e de Marta alegria, representa na vida delas a bênção de Deus. Eram 3 irmãos que, pelo que a Bíblia relata, nas vezes que a Bíblia relata sobre eles, estavam sempre ali em comunhão com Jesus, sempre envolvidos com as coisas do Senhor. Então na vida dela, tanto é que ela fala assim: Lázaro, a quem o Senhor ama? Aí Jesus fala assim, que depois, né, que ama tanto a Maria, Marta e Lázaro. Ele expressa o amor dele pelos 3. Mas na hora que ela vai chamar, fala: Lázaro, a quem tu amas? Eles sabiam, tinham certeza absoluta do amor que Jesus tinha por eles. Então, agora, imediatamente, pense nisso. O Espírito Santo possa gerar isso em você um entendimento de quão amado você é por Ele, de como Jesus te ama. E Ele te ama tanto que te trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa palavra, para dizer: meu filho, minha filha, eu te amo tanto e quero resolver o problema que está lá encrostado na alma, que não te deixa caminhar, que te entristece. Eu te amo tanto que eu te trouxe nessa manhã para liberar essa palavra para você. Amém, Senhor. Obrigado. Como Deus é, como o Senhor é lindo. No versículo 43, Jesus vai dar uma ordem, vai falar: Lázaro, sai para fora. Sabe o que significa essa palavra, irmãos? Jesus está trazendo de volta, está trazendo à tona novamente a alegria e a bênção que tinha cessado por causa das emoções na vida de Marta e Maria. O fato de Lázaro ser trazido para fora, ele era o homem, ele era a pessoa nessa história toda que estava em melhor situação. Vocês já perceberam? Ele tinha morrido, ele sabia para onde ele ia. Nesse momento talvez ele já estivesse num lugar maravilhoso, e Jesus libera uma palavra, dá um grito: Lázaro, vem para fora. Aquilo ali era mais para elas do que para ele, porque para ele não precisava voltar mais. Nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, para onde nós vamos. Amém? Existe uma vida eterna preparada para nós, depois que essa carne, isso que é corruptível, acabar, nós seremos transformados num corpo incorruptível. Nos encontraremos com Jesus nos ares e viveremos uma eternidade ao lado dele. Essa é a esperança da igreja. Essa é a nossa esperança. Então para ele era o de menos. Agora Jesus vem e traz à tona, traz de volta a alegria que elas precisavam. Versículo 44, Jesus vai dizer: desatai e deixai-o ir. Não há nada, meu irmão e minha irmã, que possa impedir que as pessoas vejam o que Jesus vai fazer na sua vida. Não há nada. O milagre que Deus quer fazer na sua vida não é só para você. É para que, quando o milagre se manifestar, Jesus vai dar essa palavra: desatai-o, deixa ir. Deixa esse milagre que Deus fez correr, porque outras pessoas serão impactadas com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Esse é o desejo. Deus nunca faz um milagre especificamente só para você. O Senhor não é assim. Ele faz milagres para que através desses milagres o nome dele seja glorificado. É por isso que ele fala: não é para a morte, é para a glória de Deus. Porque quando ele operar o milagre que ele tem que operar na sua vida, e ele está disponível aqui nessa manhã, é para que esse milagre possa alcançar outras vidas. E aí ele libera e fala: desatai e deixai ir. Outras pessoas, né, vão ver, está lá no versículo 45. Outras pessoas vão ver: ó, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Eu quero dizer para você que, além de ser alguém hoje, dependendo de um milagre, você também é alguém
que é um canal de Deus para operar milagres na vida de outras pessoas. Amém. O milagre nunca para só em nós, mas Ele quer nos usar para que Ele possa alcançar outras pessoas. Através do que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, Deus vai alcançar outros para a glória do nome dEle. Então creia que o Senhor está liberando uma palavra de vitória e de milagre, amém? Sobre a sua vida. Esse ano nós estamos vivendo aqui o ano dos milagres e livramentos. Ano de milagres e livramento. Então creio que Deus ele vai fazer algo extraordinário. Agora, aonde aquela voz, a voz do Senhor Jesus, chegou, né? Aquela voz chegou em lugar onde ninguém chegaria. Nós não conseguimos nem dimensionar onde Lázaro estava, para que aquela voz chegasse ou ressuscitasse. Eu quero dizer para você que não importa o lugar que esse problema se encontra. É um lugar que talvez nem você consiga mexer muito. Está tão escondido. Mas a voz do meu Cristo, Ele é poderoso para entrar aí. Glória a Deus. E libertar você. Amém. Para trazer a alegria que você perdeu. Para trazer a esperança que você perdeu. Ele é poderoso. Essa voz ela é a mesma voz que criou todas as coisas, né? A Bíblia fala, tudo foi criado por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado pela sua palavra. E é essa voz que invade um lugar onde ninguém consegue ir. É a mesma palavra que as Escrituras vão dizer que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, dividir juntas e medulas. É uma espada de dois gumes. É essa voz que vai entrar lá no seu problema e vai trazer um resultado de milagre e de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor foi aonde não havia mais esperança. Foi no coração de Maria e de Marta também. Se a sua esperança, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Ah, mas Ele vai ressuscitar. Eu sei que vai ressuscitar no último dia. A esperança acabou. E Jesus vem e muda. Essa voz trouxe novamente esperança para Marta e para Maria. A voz dele foi em algum lugar que não tinha mais solução. E é isso que Jesus faz sempre, irmãos. Se você, eu não sei quanto tempo você caminha com Cristo. Eu já caminho há 40 anos. E eu perderia aqui um dia inteiro e horas para dizer dos milagres que eu já vi acontecer. Não só na minha, como na vida de tanta gente. Como Deus muda a história. Como Deus pega um homem cachaceiro e faz dele um pregador da palavra. Como Deus pega um presidiário, um assassino e coloca no altar. Como Deus pega uma família totalmente destruída e faz uma família para a glória de Deus. Como Deus pega alguém doente de uma enfermidade curável e traz vida para ela novamente. E aquele milagre alcança tanta gente. O nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. Quando Jesus ele fala, tudo transforma. Aquela voz ela atravessou tudo, irmãos. E eu queria que você pensasse sobre isso. Aquela voz ela atravessou o silêncio. Aquela voz atravessou a tristeza. Aquela voz atravessou a dor. Aquela voz atravessou a angústia, a falta de esperança. Aquela voz transformou tudo em milagre e alegria. Tem um texto da Bíblia que depois vai mostrar lá na casa de Simão, eles comendo juntos, e estava lá Lázaro. Estava lá Lázaro com a sua família. Uma família que tinha sido destruída. Fazia falta alguém ali. Alguém já tinha partido.
Mas Jesus é poderoso para agregar todo mundo de novo. Deus é poderoso para colocar as coisas em ordem na sua vida. Ele está com esse desejo aqui nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta disso. E na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar que essa voz está entrando hoje. Amém. Na vida de tantos quantos desejarem. Amém? Ele está entrando para fazer mudança. Ele está indo lá no seu ente querido, lá no seu filho, na sua filha, no seu, eu não sei, no seu primo, não sei onde, mas ele está aí. Essa voz está chegando lá. E Deus vai tirar dessa caverna, em nome de Jesus. Deus vai fazer algo novo. Jesus tem feito isso e Ele não mudou. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra e a palavra do Senhor Jesus ela for liberada, nós vamos ver essa voz atravessar histórias de morte e produzir vida. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento.